Camilo e Lula. E o nosso governador é o Mano 13. Messias é um cara guerreiro, é gente da gente, um homem decente. Ele é competente, é experiente, chegou sua vez. É Messias 13, 1, 2, 3. É Messias 13, 1, 2, 3. Eu sei que sempre vai tentar trabalhar com Camilo e Lula. Vem você errar com meu mano, meu governador. Chegou nossa vez. É Messias 13, 1, 2, 3. É Messias 13, 1, 2, 3. É o Mano 13, é o governador da vez. E o meu estadual agora é 13, 1, 2, 3. Pensei. Tá confirmado! Confirmado. É o Messias deputado com certeza. É 13, 1, 2, 3. Eu não me engano. Pensei. E já tá confirmado. É o Messias deputado com certeza. É 13, 1, 2, 3. Eu não me engano. É o estadual do Romano. É 13, 1, 2, 3 na cabeça, eleitor. É Messias, o nosso deputado estadual. E o nosso governador é o Mano 13. Messias é um cara guerreiro, é gente da gente. É experiente, chegou sua vez. É Messias 13, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu sei que você vai tentar trabalhar com a família. Mas é Deus vai chegou nossa vez. É Messias 13, 1, 2. O Brasil é um dos países com maior concentração de terras do mundo. Em nosso território estão os maiores latifúndios. Concentração e produtividade possuem raízes históricas que remontam ao início da invasão portuguesa nesse território. Mas nós resistimos. Ao longo de 5 séculos de latifúndio, também foram travadas lutas e resistências populares. As lutas contra a exploração, contra o cativeiro da terra, contra a expropriação e exclusão, marcam a história dos trabalhadores e das trabalhadoras. A resistência camponesa se manifesta no cotidiano da luta. E nessa marcha vai trilhando o caminho da transformação de toda a sociedade. E nessa marcha vai trilhando o caminho da transformação de toda a sociedade. Gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil. Não vejo esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Não vejo esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos são os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz se radia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz se radia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos que abrace essa terra.
mas Senhor, quem põe no caminho a semente para alimentar a nação. Quem põe com carinho a semente para alimentar a nação. Aonde ninguém passa fome, abraça o povo feliz. A reforma agrária volta, o agricultor a raiz. A reforma agrária volta, o agricultor a raiz. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue fileira. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. O MST surge das madrugadas, surgem da fome, da necessidade. O MST surge para trazer solidariedade a quem não tem um pedaço de terra, a quem tem vontade de produzir, a quem tem vontade de comer, de ter educação e de ter cultura. Assim surge o MST. Mas o MST só existe pela solidariedade da classe trabalhadora do povo brasileiro. Porque é a solidariedade do povo que impede do MST apanhar. É a solidariedade do povo que impede que o MST abandone os seus acampamentos. Por isso, quando a gente pode, a gente também é solidário. A gente não reparte o que sobra, nós dividimos o que temos. Dividimos comida, comida de verdade, mas também dividimos apoio, solidariedade. É fundamental para o MST que todos os movimentos se fortaleçam. É fundamental para o MST que a classe trabalhadora tenha unidade. Não se faz revolução com o povo desunido. Não se transforma quando se divide, quando se disputa internamente. Por isso, é fundamental a organização popular. Não adianta só juntar gente. É preciso que ajude o povo a se unir, a se organizar. Todos nós, sem terra, nordestino, sabemos o que é passar fome. Sabemos o que é ter necessidade. Mas a superação da necessidade da fome para os nossos acampamentos, para os nossos assentamentos, a gente vê hoje quando visita cada um deles. Quando os jovens estão nas escolas, quando as escolas do campo estão construídas, quando tem médico formado do MST, quando tem professores, educadores em todos os espaços. E não é para o MST só, é para a classe trabalhadora. Por isso nos orgulhamos quando os médicos do MST estão nos bairros de Fortaleza. Nos orgulhamos quando as nossas escolas estão cheias de estudantes de outras comunidades. Porque esse é o nosso papel.
ajudar a classe trabalhadora a ter saúde, a ter comida, a ter conhecimento, a ter cultura, a termos autonomia. E o MST resolve também ocupar outros espaços, que é ocupar também o parlamento. Por isso lançamos em vários estados candidatura em movimento. Não é candidatura de um sujeito, é candidatura coletiva, é candidatura de um movimento, mas de vários movimentos. Porque a nossa candidatura é para ocupar o parlamento, mas é também para ocupar as ruas, para ocupar os espaços e para aprendermos a fazermos mandatos coletivos. Por isso os mandatos dos nossos deputados estaduais de esquerda têm que ser mandatos unificados. Não podemos estar dividindo os espaços, assim como os nossos mandatos que vamos construir a nível federal, será mandatos coletivos, será mandatos em movimento. Por isso é que é o movimento, é para ocupar terra, produzir comida, mas é também para produzirmos unidade e construirmos candidatura e mandatos em movimento. Vem tessantes que rasgam o chão, sob a sombra de nossa valentia, desfraudemos a nossa rebeldia e plantemos nessa terra como irmãos. Vem, lutemos, punho erguido, nossa força nos leva a edificar nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. Braço erguido ditemos nossa história, sufocando com forças opressores. Hastemos a bandeira colorida, despertemos essa pátria adormecida. O amanhã pertence a nós, trabalhadores. Vem, lutemos, punho erguido, nossa força nos leva a edificar nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. nossa força resgatada pela chama, na esperança de um triunfo que virá. Forjaremos essa luta com certeza, pátria livre, operária, camponesa. Nossa estrela enfim triunfará. Vem, lutemos, punho erguido, nossa força nos leva a edificar nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. Candidatura em movimento! Do parlamento! Candidatura em movimento! Do parlamento! Gostaria de chamar também, para subir aqui, candidato a deputado federal, amigo nosso do MST, e estamos também fazendo a dobrada em algumas regiões do Ceará, o nosso companheiro militante histórico João Alfredo. E convidar nosso companheiro candidato a deputado estadual 13123, Messias do MST. Muito bem, companheiros e companheiras, a gente vai, ao decorrer da nossa conversa aqui, registrar várias presenças. Dizer que nós do MST e o nosso companheiro Messias tem dobrado com outros deputados federais que não chegaram ainda, mas que também no decorrer vão registrar as presenças de algumas representações de deputados federais que estão conosco nesta caminhada.
Vamos começar primeiro, então, com o nosso companheiro João Pedro? Pode ser, João Pedro? Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. Perder. Boa noite, companheiros e companheiras. Estou muito feliz por estar aqui com vocês e reencontrá-los. Conheço muitos de vocês e agora conheço a todos, depois que virei conterrâneo de vocês, que muito me orgulha pelo gesto dos nossos deputados lá na Assembleia Legislativa. Sei que aqui todos são militantes de movimentos populares, de partidos, lutadores. E eu queria aproveitar esse privilégio de falar para vocês, para compartilhar algumas reflexões que temos feito a nível nacional sobre o momento que nós estamos vivendo agora. Vocês sabem que o Brasil está vivendo a sua pior crise dos 500 anos. É uma crise do sistema capitalista. Uma crise que desde 2014 jogou na lona a nossa economia, que produziu enormes mazelas sociais com aumento da desigualdade, do desemprego, que jogou 70 milhões de trabalhadores na calçada, literalmente, sem direitos e sem emprego. E que produziu uma crise ambiental jamais vista pela sanha do capital, que diante da crise foi aos bens da natureza para se lucupletar e se apropriar de bens comuns. Isso aprofundou o desmatamento, as queimadas, as mudanças climáticas, o desaparecimento da água e o aumento do envenenamento da nossa agricultura pelo agrotóxico. Tudo isso misturado se transformou numa crise política, porque diante da crise generalizada, a burguesia nos deu 4 golpes. Primeiro derrubou a Dilma, sem ter nenhum motivo. Depois, sustentou o governo corrupto do Temer, cujo único papel era fazer a reforma trabalhista, previdenciária e a PEC do teto de gastos. Depois prendeu Lula e depois essa mesma burguesia colocou Bolsonaro no governo. O Bolsonaro não tem força própria. O Bolsonaro é um pobre diabo que está lá amando da força da burguesia. Passados 6 anos, depois de 4 golpes, qual é o resultado? A crise só se aprofundou em todos os aspectos e ainda mais na política. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Uma crise grave, histórica, estrutural do capitalismo. Frente a essa crise, qual foi o comportamento das classes? Que é isso que nós temos que entender, para não ficar fazendo análise de conjuntura a partir de declarações de A ou B, ou mesmo do comportamento de partidos. Os clássicos nos ensinaram que o que determina a correlação de forças na luta política é o comportamento das classes e não de indivíduos.
Pois bem, o que mudou nas classes? A burguesia, que antes tinha feito os 4 golpes e tinha unidade para isso, porque ela mobilizou todo o seu poder econômico, poder judiciário, poder legislativo e a mídia. A Globo passou 6 anos falando mal da esquerda, do PT, do Lula e de qualquer alternativa popular. Esse é o poder da burguesia. Porém, agora, como Deus existe e a dialética funciona, diante do agravamento da crise, a burguesia se dividiu. Graças a Deus. E isso nos permitiu alterar a correlação de forças. A burguesia majoritária queria a terceira via, mas notem como a luta política é complexa. Os partidos de direita da burguesia e os seus líderes, como o Tasso Gereissati, como o Leite lá do meu estado, como o Dória, como o Moro, não souberam ser fiéis aos interesses da burguesia. E por conta de vaidades, a terceira via não se viabilizou. E com isso deixou uma parte da burguesia órfã, entre eles a Globo, que agora não sabe como pedir desculpa para a esquerda, para o Lula, e ainda continua. A Globo hoje é o principal instrumento da terceira via para tentar levar a eleição para o segundo turno, escrito em editorial. E uma parte da burguesia, a mais sábia, na minha opinião, percebendo que uma vitória do Bolsonaro afundaria esse país numa tragédia social, porque o Bolsonaro, além de maluco, não tem nem sequer um projeto burguês para tirar o país da crise. Essa burguesia mais sábia está apoiando o Lula. Tapemos o nariz, ainda bem que estão apoiando o Lula, porque isso nos ajuda a dividir a nossa classe historicamente inimiga, que é a burguesia. Na classe média, vocês acompanharam, 90% da classe média apoiou Bolsonaro. Aqui mesmo, no nosso aeroporto, vocês se lembram como a classe média dos médicos se comportou com os médicos cubanos? Eu mesmo, que não valho nada, me enxotaram aí, me mandando para Cuba. Eles não sabiam que eu já tinha ido muitas vezes a Cuba. Mas esse é o comportamento da classe média odiosa. E agora o que aconteceu? A classe média mudou de lado. 90% da classe média está apoiando o Lula. E isso é ponto para nós. Vocês viram agora há pouco o festival Rock in Rio no Rio de Janeiro? Ingresso de R$400. Todas as noites, os filhos da classe média pediram fora Bolsonaro e apoiaram o Lula. E isso é a demonstração de que a classe média mudou de lado. Bem, e a classe trabalhadora? A classe trabalhadora também estava dividida lá no golpe contra Dilma, porque nem a esquerda teve capacidade de explicar, e muito menos o governo Dilma, de dizer para o povo: a crise é do capitalismo. E nós sempre, dando uma brecha para se aliar com a burguesia, ficamos quietos. E na nossa omissão, a classe trabalhadora ficou na dúvida e não participou da defesa do governo Dilma. O resultado vocês já viram. Então a classe trabalhadora também se dividiu lá em 16. Agora, felizmente, a classe trabalhadora, por suas mediações, movimentos, partidos de esquerda, estamos unidos ao redor do Lula. Então essa diferença de comportamento
é que nos permite avaliar que a correlação de forças na sociedade brasileira mudou completamente das eleições de 18 e que nós vamos ganhar as eleições elegendo o presidente Lula. Se vai ser no primeiro turno ou no segundo, é detalhe que depende de nós. Que depende de nós. Que faltam 3% para consolidar. No geral, a última pesquisa do Ibope, que agora é IPEC, o Lula está com 49,37% dos votos úteis. De maneiras que mais um soprão, né? E eu espero que, em primeiro lugar, os votantes do Ciro parem de se iludir, porque a única chance daquelas ideias boas do Ciro se implementar é se for pela mão do Lula. E por isso, aqui do Ceará, faço um apelo para que os votantes do Ciro botem a mão na consciência e se deem conta que nós precisamos eleger o Lula no primeiro turno. Bem, mas não basta eleger o Lula no primeiro turno que queremos. Nós temos muitas tarefas históricas que esse momento da gravidade da crise nos impõe. Primeiro, nós devemos seguir organizados nos comitês populares, seja das candidaturas, seja dos nossos movimentos. Os comitês populares têm que ser perenes. Hoje de tarde me disseram que aqui no Ceará nós temos 2.000 comitês populares. Vocês são os campeões nacionais, porque a nível nacional nós contabilizamos até agora 7.000 comitê popular. É pouco ainda, mas é muito importante. E o Comitê Popular é a forma de nós discutir um programa que enfrente a crise do capitalismo. Um programa que proponha mudanças estruturais. E essa é a vantagem contraditória. Em 2002, 2003, a economia crescendo, era fácil fazer um programa de conciliação de classes e distribuição de renda. Agora não será mais possível combater a fome, criar emprego, distribuir renda sem botar a mão no dinheiro dos bancos e da burguesia acumuladora. Portanto, necessariamente, para resolver os problemas do povo, terá que ser um governo com mudanças estruturais. Mas não adianta nós olhar para o Lula e cobrar dele as mudanças estruturais. Depende, aí a velha correlação de forças, que não pode servir de desculpa, mas depende da possibilidade de nós continuar organizados para levar povo na rua. Porque na história da humanidade, desde a grande marcha do Moisés, se quiserem, só o povo mobilizado consegue mudanças na sociedade. Segunda tarefa. Nós temos a obrigação, para enfrentar esses tempos históricos tão difíceis, como já disseram aqui na mística, gerar um processo de união das esquerdas. Às vezes as siglas mais nos dividem do que nos ajudam. Cada quem tem o direito de ter a sua igreja, o seu partido, a sua forma de ver o mundo. Porém, nesse quadrante da história, nós não temos mais o direito de estar divididos como classe trabalhadora. E eu tenho esperança que, fruto da vitória do Lula, vai se gerar um clima que nos permita reagrupar a esquerda sobre outras bases. Não sobre base de reunião e de siglas, mas reorganizar a esquerda sobre a base de lutas de massas para enfrentar a crise do capitalismo. De maneiras que eu sou muito otimista e eu espero que o próximo período a nossa geração cumpra com que a história
está nos colocando como uma oportunidade. Passar régua nesse neofascismo e, com a vitória do Lula, abrir uma porta que pode nos encaminhar para um novo projeto de país, que reorganize a economia, reindustrialize, apoie a agricultura de alimentos, a agroecologia, para podermos solucionar os verdadeiros problemas do nosso povo. Viva o presidente Lula! Viva o camarada Elmano Freitas! E para que o Elmano e o Lula cumpram a sua obrigação, nós temos que eleger em cada estado uma poderosa bancada de esquerda, seja na Assembleia Legislativa, seja a nível federal. Mas sobre esse assunto, vou deixar para os nossos camaradas. E espero que vocês arregassem as mangas para que nos próximos 15 dias nós garanta a vitória no primeiro turno e também nós garanta que os candidatos de esquerda, aqui não é mais aquela campanha boba de o nome de A e de B, nós queremos eleger uma bancada de esquerda comprometidas com a classe trabalhadora para serem um esteio legislativo das mudanças que tem que ser feitas aqui no Ceará e lá em Brasília. Um grande abraço a todos e a todas. Queria cumprimentar todo mundo em nome aqui de João Pedro, um prazer poder estar aqui ao seu lado, Gene, Messias e João Alfredo, candidatos a deputados estaduais. É uma honra para mim poder estar aqui hoje. Tá baixo? É? Tu quer me dar o teu? Melhorou esse? É. É uma honra para mim estar aqui hoje. Eu sempre me sinto muito bem, Gene, João Pedro, em atividades, né, lá no Frei Humberto, que é a casa do MST aqui. Eu costumo dizer que é um dos movimentos que mais me ensina sobre amor, sobre fraternidade, sobre solidariedade, sobre luta pela justiça social. Então, para mim é uma honra muito grande poder vir aqui representando a campanha majoritária. Eu estou na difícil missão de construir, junto com todos vocês, o programa de governo da campanha do Elmano. Tivemos uma participação muito, ao longo todos esses dias de campanha, foi muito rico poder reunir, encontrar, discutir com diversos movimentos sociais, segmentos, pessoas, lideranças, sobre os diversos temas, não é, que compõem o pensamento sobre o desenvolvimento do nosso Estado, sobre aquelas questões que são importantes, que o Elmano se comprometa, não é, na sua futura, né, se Deus quiser e o povo do Ceará permitir, como ele costuma dizer, na sua futura missão de governar o Estado do Ceará, construindo um programa extremamente dialogado e participativo com todos os movimentos sociais, populares, do campo, da cidade, dos direitos humanos. Então, para mim, foi uma alegria muito grande estar nessa jornada e poder partilhar com vocês todos e todas o pensamento sobre as prioridades para o Estado do Ceará no próximo ciclo aí de 4 anos, que não tenho nenhuma dúvida que teremos o Lula na presidência, o Elmano como nosso governador e o Camilo como nosso senador. Eu costumo dizer que nós temos uma tarefa muito importante no Brasil, que é eleger o presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, como nosso presidente, de preferência no primeiro turno, no dia 2 de outubro. O nosso país não merece e não suporta mais 4 anos desse desgoverno. Nós não merecemos isso. Então a gente precisa realmente dedicar. Nós estamos na reta final, nós temos aí 2 semanas, até o dia 2. Então a gente precisa intensificar a nossa presença nas ruas, intensificar as nossas conversas, o nosso convencimento sobre a importância do voto no Lula para presidente, para que no dia 2 de outubro ele já seja eleito o nosso futuro presidente do Brasil. Aqui no estado do Ceará, eleger o Elmano para dar continuidade, para avançar nas políticas, nos programas e nas ações que o governador Camilo e a governadora Isolda desenvolveram ao longo desses últimos 8 anos. Eu não posso deixar de falar, obviamente, eu costumo dizer, não só por ela ser minha mãe, né, mas por ela ser uma mulher, a primeira mulher a governar o estado do Ceará, né, a primeira governadora do nosso estado, e não é uma mulher qualquer, ela é uma mulher que tem trajetória, é uma mulher ética, íntegra, né, transparente,
que tem dedicado os últimos anos da sua vida a construir uma das principais políticas que faz com que o estado do Ceará seja referência nacional e internacional, que é a política de educação. Nós tivemos agora, das 100 escolas, 87 são do estado do Ceará. E isso nos honra e nos orgulha muito enquanto cearenses. E eu não posso deixar de dizer que todos esses ataques a ela e também a companheira Luiziane Lins falam muito sobre a misoginia e o machismo na política. E nós vamos devolver isso para eles, como o Messias colocou, com militância, com amor e com voto. Então, no dia 2 de outubro, nós vamos eleger o Lula, nós vamos levar o Eumano em primeiro lugar. A gente tem aí os acessos, né, às pesquisas internas. O Eumano já se distanciou do Roberto Cláudio, por isso também o desespero. O Eumano já está bem pertinho do capitão, então nós vamos já passar do capitão, e isso depende muito de cada um de nós. Então vamos para a rua, vamos intensificar nossa militância todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, da forma como a gente puder, da maneira como a gente puder, para que a gente possa ter aí o Ceará 3 vezes mais forte, com Lula, Camilo e Eumano. E é muito importante que tenhamos uma boa bancada de deputados e deputadas estaduais e uma boa bancada de deputados e deputadas federais, para que possa, junto com o Lula, junto com o Eumano, governar o estado do Ceará, governar o nosso país, para ajudar o Lula a reconstruir o nosso país e para avançar ainda mais aqui no estado do Ceará, no combate à fome, que muito nos assola, às desigualdades sociais, e na construção, né, de um Ceará mais bonito, mais igualitário e mais justo para todas as pessoas. Então, para mim, é uma alegria e uma honra poder estar aqui representando esse time que me faz orgulho estar do lado. Então, estou à disposição, estamos lá no comitê, né, construindo. Teremos, na segunda-feira, a gente teve uma plenária muito bonita ontem, né, com os movimentos sociais do campo, dos direitos humanos, igualdade racial, LGBT, pessoas com deficiência, todo mundo lá representado, com uma mística. Acho que o Eumano se emocionou muito. Hoje eu encontrei com ele, perguntei como é que tinha sido, ele tinha gostado muito, né, assim, para ele que vem desse lugar. E na segunda-feira nós vamos ter o encontro do Eumano e do Camilo com a Juventude e a Cultura. Também já deixo o convite lá no Comitê Central. Estou vendo ali a Tice, que está comigo também lá nessa batalha de construir o programa de governo. Obrigada, Tice, por toda a tua dedicação, parceria. Tem sido muito bom para mim te ter do meu lado. E é isso, gente. Boa noite, 13, Camilo, Eumano, Lula, Messias, João Alfredo e todos os nossos companheiros e companheiras como deputados e deputadas eleitos no dia 2 de outubro. Companheiros e companheiras, eu sei que eu não sou o único deputado federal dessa dobrada, porque evidentemente somos vários que temos que fazer em várias regiões do estado. Mas tenho andado com o nosso companheiro Messias em alguns assentamentos. E é uma alegria muito grande, porque a gente vai com aquele que ao longo dos últimos tempos organizou a produção, porque ele coordena isso. E a alegria do Messias mostrando pra gente a cooperativa lá do Zé Lourenço, lá em Chorazinho, que beneficia a castanha, que faz a polpa da fruta. Ela é muito grande, a gente ouvir os trabalhadores e os trabalhadoras que estão lá. Essa luta é uma luta fundamental para o nosso país. E se o MST já ocupou a terra, se o MST já ocupou a saúde e a educação, faltava ocupar o parlamento. E eu tenho absoluta tranquilidade e certeza de que nós teremos na pessoa do Messias um dos melhores deputados estaduais que vai passar pela Assembleia Legislativa, porque vai chegar pelo movimento. É um mandato que é um mandato coletivo. Não é o Messias, é o MST que chega com o Messias. É a luta pela reforma agrária, é a luta agroecológica, é o enfrentamento da questão climática que passa pela defesa das florestas e que passa pelo fim dessa desgraça que são os agrotóxicos a envenenar a nossa comida. E para mim é uma alegria muito grande com relação a isso, de estar participando dessa dobrada, porque viajando no interior, pessoal, quem não foi no interior, muitos aqui eu estou vendo, já vim dessa luta no campo há muito tempo, né, Popeuzinho? Né? A gente conhece muito bem, mas quem não conhece o interior
não sabe por que o Bolsonaro vai perder, além das questões que o próprio João Pedro falou aqui há pouco. Vai perder porque tem muita resistência popular. Quando a gente anda numa aldeia indígena, quando a gente anda num território quilombola, quando a gente anda no assentamento do MST, a gente vê aquilo que a imprensa não mostra. A gente vê a dignidade do trabalhador e da trabalhadora ocupando, produzindo e tendo inclusive a solidariedade, como foi o MST nesse período, a época da Covid, de fornecer alimento às pessoas que estavam passando fome. Porque são outros sentimentos, são outra forma de ver a vida que tem nessas áreas. E é por isso, e aí eu já vou concluindo, né, que eu topei o desafio de ser candidato a deputado federal. Primeiro, porque nós temos aquilo que o João Pedro falou, e que me deixa muito feliz, que foi a única coisa boa. Não fiquem com raiva de mim. Foi a única coisa boa que Bolsonaro fez, foi unir a esquerda, o povo e toda a sociedade contra ele mesmo. Isso foi desse governo, mas nós não teríamos isso. Imaginemos, eu às vezes fico fazendo esse exercício de imaginação. O que seríamos de nós se o Lula estivesse preso? O que seria? Nós nem estaríamos aqui, nós nem teríamos uma perspectiva lá na frente. Nós estaríamos, quem sabe, todos desanimados com a conjuntura pesada que a gente tem. E a gente olha o Lula, pessoal, ali não é um ser humano só, ali é uma força da natureza. Pense em cada um de vocês que está aqui, 580 dias preso, injustamente, sem prova, poderia sair desanimado, deprimido, poderia sair com ódio das pessoas, mas é uma pessoa de uma grandeza de espírito tão grande, que inclusive perdoou alguns dos que fizeram o golpe contra Dilma. Trouxe inclusive gente de lá para cá, porque sabia que contra o fascismo ele teria que ter unidade ampla. E eu sempre digo isso: o Alckmin nunca seria o vice dos meus sonhos, seria a Sônia, seria o Boulos. Mas eu compreendo o movimento do Lula. Mas só isso não basta. O João Pedro, eu estou sempre complementando ele, diz isso: a nossa batalha daqui com a eleição do Lula é que vai ser grande, é que vai ser dura, é que vai ser pesada. Então não basta eleger apenas quem está com o Lula. Nós temos que eleger uma poderosa bancada de esquerda, de quem se reivindica socialista, de quem sabe de onde veio e para onde vai, de quem tem perspectiva estratégica, de quem sabe que na hora que tentarem um golpe contra Lula, nós vamos dizer: não toca no nosso governo, não haverá golpe, não haverá impeachment. Mas nós queremos também um governo para fazer a reforma agrária, para demarcar terra indígena e quilombola, para acabar com essa chaga da fome, para revogar a reforma trabalhista e retornar o país no rumo certo. Está nas nossas mãos, pessoal. A violência que a gente vê que está acontecendo nos últimos dias, ela tem dois propósitos. Atentemos com relação a isso. Primeiro, nos intimidar, fazer campanha. Tem gente que não bota adesivo no carro. Eu entendo, o medo é um sentimento humano, eu entendo, mas é isso que eles querem. Mas o que é pior, eles querem que as pessoas não vão votar. É verdade que nós temos que ter cuidados, temos. Não podemos andar sós, principalmente as mulheres, numa sociedade machista, misógina, violenta, inclusive com esses bolsominions que estão aí. Mas nós não podemos nos intimidar. Nós temos essas 2 últimas semanas para garantir a vitória do Lula no primeiro turno, para que não haja nenhuma tentativa de golpe, e que para o Lula e também, sabe para que, João Pedro? Para que o Lula venha ser o principal cabo eleitoral do Eumano, porque o Eumano vai para o segundo turno, e com o Lula presidente, a gente vai decidir essa parada aqui no Ceará. Está nas nossas mãos. São 2 semanas só. Vamos arregaçar ainda mais nas nossas mangas. Vamos sair em cada local. Vamos conversar com cada amigo, cada parente e com cada companheiro, porque só defende de nós
essa vitória que virá. E como diria o grande poeta Tiago de Melo, madrugada camponesa, faz escuro, mas eu canto, porque a madrugada, porque amanhã vai chegar. E amanhã vai chegar, companheiros. É essa manhã que vai nos livrar de Bolsonaro e retomar e reconstruir o nosso país. Viva Lula, Luiz Inácio Lula da Silva! Viva o MST, o maior movimento social da América Latina. Muito obrigado. Pensei e já está confirmado. Quero Messias deputado com certeza. É 13, 1, 2, 3, eu não me engano. Eu estadual. Eu já falei e não esqueça. É 13, 1, 2, 3. É Messias, o nosso deputado estadual. Vamos com Camilo e Lula. E o nosso governador é o Mano 13. Companheiro do Movimento Samurais Sem Terra, candidato a deputado estadual para ocupar o parlamento cearense, companheiro Messias. Boa noite, meus irmãos e irmãs de luta de caminhada do meu Ceará! Queria dizer que nessa noite estou muito feliz aqui ao lado de tantos lutadores, de homens e mulheres aguerrida do nosso estado. Aqui receber já também cearense, nosso companheiro João Pedro Stelde, nosso camarada João Alfredo e todos os companheiros que fazem aqui presente de todas as organizações, dos movimentos do campo e da cidade aqui hoje para dialogar dessa importância que é a gente discutir a conjuntura nacional, a conjuntura do Ceará, já que nós temos a capacidade e esse momento a oportunidade de decidir os futuros das nossas vidas através do nosso voto. Dizer que hoje nós estamos aqui nessa tarefa que foi me dada. Eu digo que é uma missão, porque na nossa vida de militante de esquerda, do movimento que eu faço parte do MST, nós estamos para servi-lo aqueles e aquelas que mais precisam. E é nessa missão e nessa certeza de fortalecer as nossas lutas, fortalecer o nosso projeto popular, é que nós temos que estar preparados e desafiados para assumir os desafios que as nossas organizações nos dão para assumir no cotidiano das nossas vidas. Eu tenho clareza de que estou aqui hoje representando não em meu nome, mas em nome de todos os movimentos populares do campo e da cidade, do nosso partido, de todos aqueles e aquelas homens e mulheres que acreditam num país mais igual, num país fraterno, onde não possa ter mais injustiça e que nós possamos realmente ter o nosso direito garantido. É nessa certeza que nós assumimos esse desafio, porque eu tenho convicção e certeza que eu não estou só nessa tarefa. Talvez se fosse só eu não estaria aqui, porque a tarefa não é tão fácil. Eu estou aos meus 9 anos de idade no MST. Digo isso com muita animação e com muito amor, que hoje eu faço a militância do MST, mas digo que a minha trajetória, como todos os meus movimentos aqui presentes, especialmente a militância do MST, não tem sido fácil, porque nós somos aqueles e aquelas que sempre fomos excluídos, que sempre fomos negados pela burguesia desse Estado, dessa burguesia brasileira, que sempre olhou para os pobres como massa de manobra, como pessoas que realmente não são importantes na sociedade brasileira. E nós aprendemos na nossa luta que nós temos que romper, e romper fazendo do nosso jeito, da nossa forma, se impondo e construindo aquilo que é melhor para nossas vidas. E foi assim que eu, com meus 9 anos de idade, eu tive a oportunidade de conhecer o MST, de conhecer esse movimento que tem tirado tantos camponeses e camponesas da fome e da miséria. E ali em 93, em Crateús, eu tenho orgulho de vir das terras fragosianas, onde temos muitos companheiros e companheiras que estão nessa luta até o dia de hoje. E eu, naquele momento, eu com 9 anos de idade, passar muita fome, passando necessidade, tendo que sair de um canto para outro, porque os fazendeiros não deixavam. Quando o pai não pagava a renda, tinha que desocupar a casa, tinha que desocupar a terra, e nós andava de um canto para outro. E foi ali no acampamento do MST que eu cheguei com a minha família, e a partir dali eu pude perceber o que é viver em comunidade, o que é viver em coletividade, acima de tudo, olhar para os irmãos e irmãs de caminhada
dizer que agora nós estamos nos preparando para construir um estado, um país melhor para todos nós. E ali fomos superando os grandes problemas, ali fomos superando os grandes desafios, e ali no acampamento que eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez, compreender nos estudos que fazíamos, de que a luta, não iniciou no acampamento, mas a luta era de muitos antes, de outros companheiros e outras companheiras, que tanto fez a luta pela terra, da reforma agrária, mas defendia um projeto de país e de estado mais forte para toda a classe trabalhadora. Foi ali onde eu vim perceber, e que a minha mãe sempre dizia, que o problema seja o que Deus quiser. E eu dizia, meu Deus, que a gente não tem casa para morar, a gente não tem o que comer, a gente fica sendo explorado pelos patrão, e então eu ficava muito confuso. E foi ali, minha companheira Adelaide, de que ali no acampamento, nas formações que nós sempre tivemos, é que eu fui perceber por que tanta concentração de terra, por que tanta gente passando fome, por que tanta gente não tinha terra, por que tinha tanta gente com muito e pouco sem nada. E foi ali no acampamento que eu vim perceber o que é luta de classe. E que a classe que nós, trabalhadores, representamos até o dia de hoje, nós temos um lado, nós temos um projeto. E é desse lado e desse projeto que até o dia de hoje da minha vida, eu tenho certeza que estou do lado certo da luta, estou do lado certo da história. E é por essa razão que me foi dado esse grande desafio. Estou aqui para fortalecer com cada companheiro e cada companheira essa luta de todos nós. Eu sei que não é fácil, mas eu tenho dito, onde eu tenho passado, que a luta para a classe trabalhadora nunca foi fácil. Os grandes desafios que nós enfrentamos nunca foi fácil. Mas é verdade que quando a gente faz os grandes desafios, quando a gente tem as conquistas, o gosto da vitória é muito boa. E eu tenho certeza que dia 2 de outubro, os movimentos do campo e da cidade do estado do Ceará vão ter mais uma vitória, porque nós vamos ocupar o parlamento cearense e vamos eleger um sem terra para representar a história do nosso povo, a luta do nosso povo aqui no estado do Ceará. Portanto, meus companheiros e minhas companheiras, nós estamos aí para reafirmar esse projeto da esquerda, esse projeto popular. E esse projeto nós temos um time que nós temos dizendo a cada canto que estamos passando e reafirmando que nós temos que fortalecer. Porque está nas nossas mãos esse ano o momento de decidir, que é de tirar esse genocídio que está aí, esse projeto do mal que está trazendo fome e miséria, desesperança no nosso povo, e nós temos que trazer para o nosso povo a esperança, o amor e a prosperidade de nós ter vida digna novamente. Mas para isso é muito importante a gente compreender de que nós precisamos lutar nas ruas e nós temos que garantir também nas urnas. Para isso nós temos a clareza de que nós precisamos fortalecer aqueles e aquelas que vão nos representar. E eu não temos dúvida nenhuma que aqueles que já estiveram conosco, que já nos ajudou a nos governar os nossos projetos, a esperança do nosso povo, e que o povo próprio começou a ter a oportunidade de comer 3 vezes ao dia, de eu ter a oportunidade de cursar a universidade, de ter casa para morar, de ter acima de tudo a esperança de um futuro melhor para os nossos filhos. Foi no momento que nós tivemos no governo brasileiro um dos nossos, um nordestino, que foi para São Paulo para escapar, e que nós tivemos a oportunidade de eleger, e foi o melhor presidente da história do Brasil, que foi Luiz Inácio Lula da Silva. Por essa razão nós não temos aqui que ter vergonha de discutir aonde que nós vamos passar, que o melhor presidente que nós temos que retomar é do companheiro Lula, porque se ele fez tudo por nós, se ele tanto defendeu o nosso projeto, é com ele novamente que nós vamos resolver boa parte dos problemas da classe trabalhadora. Portanto, está nas nossas mãos da gente reafirmar e dizer para o nosso povo: se o Lula fez tudo por nós no momento difícil da conjuntura nacional, e que nesse momento a conjuntura também é muito parecida quando o governo Lula foi eleito da eleição passada, nós estamos dizendo de que ele fez porque nós estávamos juntos e vamos estar junto com ele para garantir a vitória depois agora da eleição, e depois nós vamos garantir que ele faça um governo voltado para os pobres, voltado para aqueles mais precisam. Por isso que é muito importante a nossa unidade da classe trabalhadora, por isso que é muito importante a unidade do campo e da cidade, para a gente ter a garantia de que o nosso projeto, os nossos desejos, as nossas vontades realmente se concretizem na prática. Mas não é mais do que eleger o Lula, meus companheiros,
nós estamos reafirmando de que nós precisamos fortalecer esse projeto maior. E esse projeto não é só elegendo o companheiro Lula. É muito importante a gente eleger aqui também no estado do Ceará um companheiro que também será o futuro governador do Ceará, que não temos dúvida esse ano. Eu, João Pedro, sou mais novo, pela primeira vez eu vou ter a oportunidade de voltar de cabo a rabo na esquerda esse ano. Na oportunidade de eleger pessoas que eu acredito que vai fazer o melhor para o povo do Ceará, o melhor para o povo brasileiro. Portanto, aqui no Ceará, nós temos a alegria de que nós vamos ter aqui no Ceará de dar mais um 13 nesse companheiro que foi advogado do MST, que dormiu em acampamento com o MST, que marchou com todos nós do movimento do campo e da cidade, que conhece a pobreza, que conhece a realidade do nosso povo. E eu não tenho dúvida que o companheiro humano vai fazer um grande governo para aqueles e aquelas que mais precisam. Mas é muito importante, meus companheiros, a gente garantir isso para que nós possamos desbancar não só o capitão lá, mas também desbancar o capitão cá, para fazer realmente garantir os nossos direitos, o nosso projeto. Então é com essa certeza que nós vamos eleger o Lula, que aqui no Ceará nós vamos eleger o Eumano de Freitas, e também vamos retomar e reafirmar que é muito importante nós termos aqui no Ceará o companheiro Camilo Santana como nosso senador. Porque o Camilo Santana, esse companheiro que sempre olhou para o povo cearense nos momentos mais difíceis. Aqui no Ceará nós tivemos várias crises. Crise da segurança, crise da seca, crise do problema agora da questão da pandemia e todos os outros problemas que teve que enfrentar, e o Camilo teve a capacidade de retomar juntamente com o povo cearense e fazer muito por nós. Portanto, não temos que ter dúvida também. Dia 2 de outubro, vamos eleger Camilo Santana para ser o nosso senador do estado do Ceará. E aqui a gente pede a cada companheiro e cada companheira que está aqui, que nós temos que dialogar com o nosso povo. Tem muita gente mesmo, usando um discurso de que está com Lula, está com o Eumano, está com o Camilo. E a gente olha para as pessoas que estão dizendo que está do nosso lado, mas no momento que a nossa companheira a presidenta Dilma mais precisou do povo brasileiro, do povo cearense, esses picaretes de deputados e senadores deram as costas à companheira Dilma, deram impeachment nela, e por essa razão, esse ano nós vamos dar o troco a eles. Portanto, nós temos que reafirmar que nós precisamos construir e decidir por nós uma bancada que seja do nosso lado, do nosso projeto, que sempre esteve nos defendendo nos momentos de dificuldade que o nosso povo teve. Para isso é muito importante nós termos uma bancada de deputados federal para ajudar o Lula, mas ajudar também o povo do Ceará. Portanto, meus companheiros, aqui no Ceará eu tenho alegria, juntamente com os movimentos que estão conosco na campanha, de nós fazer várias dobradas. E aqui nós temos nosso companheiro João Alfredo, que nós estamos andando no estado do Ceará para reafirmar esse time da esquerda do Ceará. Nós andamos em vários cantos da Fortaleza, região metropolitana, em vários cantos do estado do Ceará com a nossa companheira Luciane Lins, que é importante também a garantia da sua vitória. Como em outros cantos também com o companheiro Guimarães, com o companheiro Zé Ayrton, com a companheira Cristiane. Portanto, são esses e essas que nós queremos reafirmar com esse time que nós queremos fortalecer. Então, dia 2 de outubro, nós queremos no Ceará eleger a maior bancada de deputados federal para representar o povo do Ceará, representar o povo brasileiro, para ajudar o Lula. E quando o Lula precisar, não faça como fizeram com a presidenta Dilma. Dê um impeachment, dê um golpe e tira o sonho e o direito da classe trabalhadora, que foi como o João Pedro colocou, esses golpistas só te retrocederam as conquistas do nosso povo. E aqui no Ceará, meus companheiros, é muito importante da gente garantir de que nós possamos também ter uma bancada de deputado estadual. E aqui eu queria pedir, apresentando a vocês, ministros do MST, mas não estou aqui em meu nome para representar só apenas o MST. Estou aqui para representar o sonho e a esperança do povo cearense, dos movimentos do campo e da cidade, para que nós possamos ter a oportunidade também de chegar lá e representar o nosso povo. Eu sei que tem muita gente ficando incomodada. Inclusive na Bahia, o João Pedro acompanhou, nós acompanhamos. O ACM Neto entrou com ação judicial para que a Lucinha, dirigente nosso, fundador do MST da Bahia, não use o nome do MST. Então se incomoda, pode ter certezas ali do Ceará, pois se incomodar, vai ter um sem terra como deputado estadual eleito por povo cearense,
para incomodar, para dizer que nós viemos para realmente incomodar e reafirmar a nossa pauta e o direito do povo pobre desse nosso estado. Portanto, meus companheiros, que nós possamos sair de hoje, dessa noite, de tudo que nós já fizemos, que vamos continuar fazendo, que é dialogar com o nosso povo, nas casas, nas periferias, nos bairros, nos assentamentos, nos acampamentos, com todo mundo, e dizer que está nas nossas mãos o momento de garantir a vitória do nosso time. Portanto, é muito importante que nós façamos de um jeito diferente, não fazendo o que esse coisa ruim está fazendo, levando ódio, levando a desesperança, o medo, o terror ao nosso povo, porque nós trabalhamos de um jeito diferente. Nós trabalhamos levando amor, levando a esperança, levando Deus no coração e a certeza que a vitória é de todos nós na classe trabalhadora. Portanto, meus companheiros, vamos à luta e vamos garantir a vitória de todos nós. Por isso está nas nossas mãos o momento de decidir e garantir. Um abraço, meus companheiros, um beijo no coração. Messias ampara guerreiro, é gente da gente, um e decente, ainda competente, é experiente, chegou sua vez. É Messias 13, 1, 2, 3. É Messias 13, 1, 2, 3. Eu sei que sempre vai lutar, trabalhar com Camilo e Lula, ver meu Ceará com meu mano, meu governador, que chegou nossa vez. É Messias 13, 1, 2, 3. É Messias 13, 1, 2, 3. É o novo 13, é o governador da vez. E o meu estadual agora é 13, 1, 2, 3. Pensei, já tá confirmado. É o Messias, é tudo com certeza. É 13, 1, 2, 3, eu não me engano. Pensei, já tá confirmado. É o Messias, é tudo com certeza. É 13, 1, 2, 3, eu não me engano. Eu estadual do ano. O dia 2 de outubro.